Bom, e aí galera, tô de volta aqui. Último tutorial, então eu falei um pouco mais sobre o request, né, o objeto request, sobre como a gente pode ter acesso então à requisição feita pelo usuário. E hoje a gente vai falar então um pouco mais sobre modos alternativos de a gente armazenar informações, né? Então eu vou falar sobre cookies e sobre o session, né? São duas formas distintas. Basicamente o cookies, né? Tu já deve ter ouvido falar sobre isso na internet, no navegador. É um jeito de armazenar então valores do usuário no próprio computador dele, né? Então são arquivos que possuem data de expiração ou quando forem excluídos propriamente, né? Que tu consegue acessar eles, né, diretamente do teu navegador ali, né, pelo framework. Então eu vou mostrar como a gente pode registrar então esses valores e como a gente pode acessar, né? E depois então eu vou falar sobre a sessão, né, o objeto session, que aqui é um objeto, né, que é basicamente então armazenar valores na própria sessão do usuário. Então, enquanto tu mantém aquela sessão aberta, aquela parte do navegador, os dados vão continuar sendo salvos, né? Mas depois que tu então encerra a sessão, tu fecha o navegador, reinicia o computador ou algo do gênero, então tu realmente vai perder esses dados, né? Então depende muito do que o usuário prefere, do que tu tá programando, né? Do que tu precisa ali das informações do usuário, enfim, é bem pessoal, um pouco mais de boas práticas, né? Então, por exemplo, tu não vai guardar uma senha ali nos teus cookies, né, pra ficarem sendo salvas. Às vezes é melhor tu guardar na sessão, às vezes tu ter outra forma de autenticação, né? Então, vamos começar primeiro pelos cookies, né? Eu vou mostrar então como armazena, né? Primeiro de tudo, então vou criar outro caminho, né? Aqui outro path. Então, vou chamar ele de name. Eu vou tentar armazenar então sempre o nome do usuário. Vou seguir o mesmo padrão ali, né? Eu vou criar então um get e um post pra gente fazer tudo na mesma função. Então def name. Vamos ver aqui. Então, caso seja um método post, né? Então o usuário tá criando ali um novo valor. Então no nosso caso vai ser setando o novo valor, né? Ele vai então pegar o valor. Então primeiro de tudo eu quero pegar o que está sendo enviado. Aqui eu vou enviar como um JSON, não quero fazer nada pelo navegador. E aqui nesse data então eu vou enviar um valor name, né, que vai ser o nosso nome de usuário. Então para a gente armazenar realmente um valor, a gente vai precisar então da response, né? O que eu quero dizer com isso? A gente vai ter que criar uma resposta para a nossa requisição e dentro dela a gente vai salvar os cookies, né? É basicamente assim. Então aqui eu já importei, né, o makeResponse, né, em Flask a gente tem que usar essa função, né, esse método. E com ele então a gente vai conseguir salvar o cookie que a gente precisa, né, a informação que a gente precisa. Então aqui eu vou chamar de response, makeResponse. O makeResponse eu posso considerar exatamente como se fosse um retorno normal aqui, né, como ele já está JSONificando, então no makeResponse eu posso fazer a mesma coisa. Então eu posso realmente fazer como, por exemplo, o name. Então eu já vou reenviar aqui o valor, né? Então eu já estou acessando aqui no JSON, que é o meu dicionário, o name, e eu já estou enviando aqui para o usuário. Mas para realmente eu poder salvar então esse cookie, eu vou ter que pegar esse valor salvo, né? Do response. E aqui eu vou ter o valor set cookie. Como é que funciona os cookies aqui? É a mesma forma que um dicionário. Então eu vou ter um valor, né, uma key, que eu vou chamar de name, e aqui eu vou ter o valor que realmente está sendo salvo. Então, é um data chamando name. Então aqui eu já estou setando o meu cookie, né, já estou botando o valor que eu quero. Ele já vai salvar no computador do usuário. E aqui, então, aqui eu vou retornar então, né, a response. Eu já criei ela, como eu não retornei aqui, né, eu vou retornar aqui. Então, caso for um valor post, né, o método post, eu vou estar sempre retornando. Então, eu sei que caso não seja, vai ser um get, né? Porque caso não seja nenhum desses dois métodos, ele já vai me proibir aqui de acessar essa função, propriamente dita pelo decorador. Então, no caso, ele nem vai acessar a função, né? Porque ele só dá o trigger, né, o gatilho aqui quando ele passa por essa rota com esse método. Mas enfim, voltando aqui. Então, para a gente conseguir pegar esse valor, né, o get cookie, basicamente, a gente precisa então acessar o request. A gente vai ter o valor do request, né? E aqui a gente vai ter então o get. Deixa eu só lembrar. É o cookies.
se eu não me engano, né? Deixa eu só ter 100% de certeza aqui para não passar informação falsa. Bom, eu fui então realmente conferir ali na documentação só para ter 100% de certeza, né? Porque é difícil decorar isso. Mas é realmente, então na requisição eu já vou ter o dicionário, né? Que aqui no caso é um atributo, que é o meu cookies. Então através disso eu tenho um método de próprio dicionário, né? Get. Então aqui eu vou conseguir chamar a key do meu dicionário, que vai se chamar name, né? E eu já tenho acesso a ela. Então aqui eu consigo retornar, né? Eu já vou retornar diretamente um dicionário chamado name. E o valor, que eu tenho que salvar numa variável, name. Valor, name. Então vamos testar, né? Aqui eu preciso rodar. Eu não vou testar no navegador, eu vou testar então diretamente aqui no Postman. Então deixa eu chamar ele aqui. Aqui eu já tenho salvo então o name, né? Então vamos fazer então o meu primeiro send. Aqui ele já vai me retornar então um valor que eu já tinha salvo previamente, mas vamos salvar outro então. Salvar name, eu preciso então enviar esse valor, name. Vamos chamar de Jorge, por exemplo. Então aqui dá pra ver, no caso ele não está sendo salvando ainda, né? Ele está só retornando o valor que eu enviei, então a gente consegue verificar isso aqui, né? Aqui no meu, aqui, isso, aqui no getJSON, né? Então já estou retornando esse valor. Vamos voltar pra cá e agora a gente vai então pegar esse valor, dar um get, e aqui a gente vê então que independente de quantas vezes eu venha, né? Ele vai estar sempre me retornando o valor. Então aqui ele já está pegando da requisição. Vou mostrar para vocês, então vou encerrar o servidor, né? Vou deixar assim. Eu vou rodar ele de novo para ver que ele vai continuar tendo essa variável, né? Então aqui eu já estou no get, ó, ele não está salvando nenhum valor. Aqui, então a gente consegue ver, né, que apenas se for post ele vai salvar o cookie, senão ele vai realmente pegar e ele já está salvando diretamente o valor, ó. Aqui. Então não tem nenhum mistério, é realmente optativo o valor que tu quer salvar ou a lógica que tu quer fazer, mas tu consegue estar sempre então tendo esse cookies. É bem tranquilo também. Vamos tentar outro valor, vamos botar Maria então para 100% de certeza. Aqui está só mostrando, né? E aqui eu vou dar um get, então realmente já está salvando, né? Tá dando tudo certo. Então vou mostrar agora a minha outra forma, minha não, né? Do Flask, de salvar então esses valores que é através da sessão. A sessão então é mais simples ainda do que o cookies. A sessão já é basicamente o meu dicionário, né? Então aqui eu consigo acessar, por exemplo, aqui eu já estou recebendo data, né? E ao invés de eu criar essa resposta aqui para salvar o cookies, eu consigo simplesmente pegar o session e já criar um valor de dicionário, né? Eu vou chamar de name. E eu já consigo botar então esse valor name. Então eu já estou atribuindo aqui, e aqui eu já vou retornar, então vai dar para ver já. Name eu já vou retornar o session com .get name, né? Porque é um dicionário. E aqui eu vou fazer a mesma coisa, então name eu vou pegar aqui, eu vou pegar o get e já vou retornar isso. Então vamos ali rerodar o servidor. Vamos chamar o Postman, dar um post, botar Gabriel. Vamos primeiro dar um get então, né? Deixa só salvo aqui. Vou dar um get. Caso eu dê um get, né, e aqui eu estou mandando no JSON, não vai ter influência, porque aqui, como pode ver, quando eu tô aqui ele só vai realmente pegar o dicionário, né, o JSON, quando eu estou no post. Aqui ele não tem nenhuma influência, né, aqui embaixo. Então não tem problema eu reenviar sempre isso daqui. Aqui a gente vê que tem null, não tem nenhum valor recebendo. Vamos dar um post então. Opa, deu um erro, vamos ver o que é o erro. Ah, tá, sim. Eu preciso setar então realmente uma chave secreta sempre quando eu for tiver a sessão, né? Pra realmente ter encriptografado isso. A chave secreta eu posso setar diretamente aqui no app, secret key, né? Então eu vou botar um valor aleatório por enquanto, mas isso daqui é realmente algo que vai salvar o teu back-end. Então geralmente às vezes tu pode fazer uma autenticação que vai utilizar essa chave secreta, ou realmente é para ter essa parte salva, né? Aqui eu vou botar random, mas às vezes é sempre bom criar algo mais codificado, alguma geração aleatória, né? E realmente deixar salvo numa variável de ambiente. Aqui eu vou rerodar para ter certeza. Mas aqui eu já estou acessando então o secret key. Vamos voltar ali, vamos ver. Então aqui já tá sendo salvo. Então aqui a gente consegue ver. Aqui ele já pega, né, direto da sessão, ele já pega o dicionário da sessão, então dá pra ver que foi salvo realmente, mas vamos ter 100% de certeza aqui. Vamos dar um get. Vou até excluir aqui pra vocês verem.
e ele já puxa o valor name, né? Aqui não tem nada de cookies, não tem nada sendo feito como eu estava fazendo anteriormente, então realmente está salvando na sessão, né? Vamos agora então terminar o nosso servidor e rodar de novo, vamos ver o que vai acontecer. Pelo Postman aqui eu não tenho muita certeza. Ele continua sendo salvo na sessão, né? Então é basicamente se eu reiniciasse ali meu computador, se eu fizesse outra alteração, então eu realmente perderia esse valor. Mas então dá pra ver que tem duas formas distintas, né, de salvar então esses valores. Então geralmente mais em logins é legal pelo menos salvar o username, ou toda vez que o usuário estiver sempre resetando ali, ele não precisa sempre estar logando direto, né, pra ter isso. Daí isso varia muito, né, da prática que quem escreveu quer manter, né. Então é basicamente isso por agora, galera. Próximo então eu vou mostrar um pouco mais sobre erros, e daí a gente vê mais a fundo ali.